Sejam todos bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci. E se você não for inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho com as notificações, que nós temos material aqui para todos os tipos e gostos. São mais de 1000 vídeos, você vai encontrar muitos que vai te ajudar a aprofundar o teu entendimento tanto do Evangelho quanto das Escrituras. E, se você gostar deste vídeo, deixe seu like. Aliás, deixa agora, que senão você pode esquecer, né? E os comentários, olha, os comentários são muito bons, né? Me ajudam a direcionar o curso, como eu já disse, e eu acho que torna a nossa relação mais interativa. Eu posso ver o que vocês estão querendo saber, suas dúvidas, e trabalhar em cima disso. E hoje, como vocês viram no tema, nós vamos falar sobre aventais e figueiras, né? Mas antes de entrar propriamente no tema, tem muitas coisas que nós precisamos entender e aplicar em nossas vidas. Nós vamos ver como as escrituras usam jogo ou jogos de palavra para nos ensinar. Então, eu falei a última vez do Jardim do Éden, é por onde nós vamos começar, né? Adão e Eva viviam no paraíso na Terra, e Gênesis 2:25, ele diz algo bem interessante. E ambos estavam nus. Em hebraico a gente fala arumim, e prestem atenção nessa palavra. O homem e sua mulher, e ele faz questão de ressaltar, e não se vergonhavam. Eu acho que todos vocês já passaram por essa situação, ou com os seus filhos, ou com os filhos dos outros. A criança de 2, 3 anos acaba de tomar banho e sai correndo nua pela casa. Se tiver visita, melhor ainda, né? E o que os adultos fazem? Dão risada, né? Por quê? Porque eles veem a pureza e a ingenuidade da criança. Ela não tem a malícia que um adulto teria. Então, para ela, está tudo bem, né? E esse era o estado de Adão e Eva. Aliás, tem um comentário no último vídeo feito pelo irmão Adão Dalprá, não o Adão da Eva, mas o Adão Dalprá da Cris, e ele fala, eles não se envergonhavam porque talvez estivessem sob a proteção de Deus. E aí vem a primeira troca de trocadilho que as escrituras usam, que é muito interessante. Luz, em hebraico, se fala or. E os antigos rabinos diziam que enquanto Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, eles eram vestidos ou recobertos de luz, né? E ao comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa luz fez o quê? Ela encolheu, ficou uma luz interior. E eles puderam ver um ao outro, ou seja, eles puderam ver a pele um do outro. E pele, em hebraico, se diz or, né? Então, eles eram revestidos de or e passaram a ser revestidos de or, né? E o mesmo acontece conosco, né? Vocês já repararam que quando nós pecamos ou fazemos qualquer coisa errada, nós sentimos uma dor na consciência? Nós poderíamos dizer que essa dor, na verdade, é causada pela luz de Cristo que está em nós. É como se a, a, a nossa luz diminuísse e nós pudéssemos enxergar o homem natural que somos. Essa dor de consciência pode significar também o Espírito Santo se afastando e deixando a luz de Cristo nos avisar, olha, você apontou, arrependa-se. Mas eu achei muito interessante essa comparação de or como luz e or como pele, e contrastando o homem espiritual, o homem e a mulher de Cristo, com o homem natural. Então, ambos, Adão e Eva, estavam ambos nus, ambos arumim. E no versículo seguinte, né, no Gênesis 3:1, ele vai falar da serpente. E olha que coisa interessante. Ora,
a serpente era mais astuta, Arum, que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. Então, o que distinguia o Arumim de Adão e Eva e o Arum da serpente? Que é a mesma palavra, Arumim é plural. É a mesma palavra com sentidos diferentes. É como eu falar manga de camisa e manga de comer. O que distingue essas duas palavras é justamente a nossa proximidade ou o nosso afastamento de Deus. E se nós olharmos no rodapé dessa escritura, onde está astuta, você vai ver que astuta significa esperta, ardilosa, e ele dá três escrituras, né? Numa, Paulo, que é 2 Coríntios, Paulo fala que Satanás age com astúcia. Alma fala que Satanás é sutil, ele é enganoso, ou a serpente era enganosa. E o problema do engano é só um, porque ele é enganoso, né? E Moisés usa a palavra astuta. Agora, olha até que ponto chega essa malícia do inimigo, essa sutileza e esse engano. Porque aqui fala serpente, e podia ser uma serpente real, como poderia ser o próprio Satanás. Mas por que ele escolheu a serpente? Primeiro, serpente é um dos símbolos do Salvador. Quando o povo de Israel foi picado por serpentes venenosas, o Salvador falou, erga um poste e coloque uma serpente de bronze nele. E todo aquele que olhar será sarado, né? E serpente em hebraico chama Nahash. Nahash também é brilho. E se lermos as escrituras, o livro de Mormon tem alguns relatos desse, quantas pessoas foram enganadas pelo inimigo porque confundiram a aparência dele, ele se apresenta como um anjo, quase como um anjo de luz, para desviar os filhos do Senhor. Moisés também passou por essa experiência, né? Então, continuando, em Gênesis 3:7, eles já haviam comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, a serpente já tinha feito toda a sua armadilha, todo o seu engodo, toda a sua trama, para levá-los a transgredir o mandamento do Senhor. E daí nós lemos o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Interessante os verbos que eles usam, né? Coseram e fizeram. Isso denota tempo, né? Um trabalho. Eles foram inspirados a fazerem aventais, né? E o que será que passou pela cabeça de ambos quando eles estavam fazendo isso? Quando eles estavam fora do calor do momento, de olha como esse fruto é delicioso, é bonito à vista, olha, Adão, coma, eu comi, coisa assim. Quando eles estavam num período mais calmo, talvez a lembrança, isso é minha opinião, talvez a lembrança do nosso Pai Celestial tenha voltado à mente deles. E Adão pensou, o que eu fiz? Será que eu fiz a coisa certa? Por que eu fui comer a maçã não, desculpa, o fruto, né, que Eva me deu? Aliás, por que o Senhor foi criar Eva para mim? Eu não pedi nenhuma mulher, né? Por que ele foi fazer isso? Quer dizer, nossa, na verdade eu estou bem confuso. Eva devia estar pensando, o pai vai me matar quando eu descobrir o que eu fiz. Dessa eu não escapo. Mas tanto animal bonitinho aqui no jardim do Éden, como que eu ia imaginar que a serpente era maliciosa? Não foi o Pai Celestial que criou a serpente. E eu imagino a serpente enrolada num galho, olhando para baixo. Vocês vão ser tão miseráveis quanto eu sou.
que vocês vão ser expulsos da presença de Deus. E eu vou tornar a vida de vocês um inferno. Vocês vão ver. Meu plano está dando certo. Um sorriso meio malicioso, meio debochado. Isso me faz lembrar o que Jacó ensinou ao povo nefita em 2 Nefe 9:14. Ele está aqui falando quando toda a humanidade vai se apresentar perante o Pai Celestial e o Salvador, Jesus Cristo, e o que irá acontecer. E a primeira parte, talvez, nós vamos perceber um eco da queda de Adão e Eva, do seu estado emocional, que ele diz assim: teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas e de nossa impureza e de nossa nudez. É interessante ele usar a palavra nudez, né? Aqui. Se a história terminasse aqui, seria uma grande, grande tragédia, né? Mas ele continua. E os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e de sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto, e manto pode ser traduzido como túnica da retidão. Então nós vemos, com o avançar da história de Adão e Eva, que o próprio Jesus Cristo fez para eles túnicas de pele, que era uma representação dele mesmo, do seu sacrifício, né? Eles não saíram do Éden desprotegidos, né? Enquanto eles estavam lá cosendo seus aventais de folha de figueira, em Gênesis 3:8, desculpa, eles ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Irmãos, aqui está uma tática, eu não vou falar fantástica, porque fantástica é boa, mas diabólica do inimigo. Porque é isso que ele faz conosco, né? Quando nós fazemos qualquer coisa errada, ele desperta em nós aquele senso de fuja do Senhor, esconda do Senhor. Você acha, imagina você na frente do Pai Celestial, imagina você na frente de Jesus Cristo, filho, vai para qualquer lugar, foge. E Nefe falou assim da maneira mais clara que essa é uma das táticas que ele usa. Em 2 Nefe 32:8 está escrito: porque se dessemos ouvido ao Espírito que ensina o homem a orar, saberíeis que deveis orar, porque o espírito mau não ensina, não incentiva, não incita o homem a orar, mas ensina-lhe que não deve orar. Essa é uma estratégia comum de Satanás. Que quando nós fazemos um pecado, e não precisa ser nem grande, você pode ser rude com uma pessoa que você ama, né, ou mal educado, ou gritar, ele vai sussurrar para você. Você acha que o Senhor ouvirá a sua oração? Sua oração não passará da, do teto, minha filha. Não, né? Ele é carinhoso, ele é misericordioso, e você foi justamente ao contrário, você está impuro, você está em pecado. Ele não ouve pessoas assim. E essa é uma grande, grande, grande mentira. Porque é justamente essas orações que o Senhor ouve, né? O Senhor ouve todas as orações. Não existe oração que não passa do teto. Se você estiver numa situação em que você ainda estiver muito nervoso, siga o que o Elder Podpacker disse. Cante um hino, cante dois, cante três, até se acalmar. E confesse o seu pecado ao Senhor. Não precisa esconder. Não se esconda e não esconda o seu pecado. Nem justifique. Não, porque tal pessoa disse isso e eu perdi a calma. Senhor, eu perdi a calma. E eu acho que eu estou com razão nisso, nisso, nisso. Eu peço a sua sabedoria. E o Senhor sempre responde uma oração sincera. No seu tempo, no seu lugar, na melhor maneira, vai surgir o melhor efeito. Mas ele sempre faz isso, irmãos. Eu sou prova viva disso, né?
E em Gênesis 3:8, que nós acabamos de ler, eu gostaria de voltar a essa escritura e lê-la de novo para vocês. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Entre as árvores, em hebraico, quer dizer, se você ler em todas as Bíblias, em inglês, em espanhol e em português, todas vão estar escritas entre as árvores. Porém, ela pode ser traduzida na árvore. Então, eles se esconderam na árvore, dentro da árvore do jardim. Novamente, me permitam dar a minha opinião. Se for na árvore, eu imagino que eles tenham se escondido na árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore não, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não apenas provaram do fruto, mas eles se apropriaram como habitação dele. Essa era a nova realidade que eles viviam e que nós vivemos hoje, né? E o nosso desafio é justamente distinguirmos o bem do mal e escolhermos o bem, né? E se escolhermos o mal, existe o arrependimento para isso. Mas um cuidado que nós devemos ter, que é muito pernicioso, é justamente a gente ter esse conhecimento do bem e do mal subjetivo. É o meu conhecimento do bem e do mal. É o que eu acho bem e o que eu acho mal. Não é isso que o senhor está falando. Conhecimento do bem e do mal é segundo o padrão do Senhor. É segundo o padrão que a luz de Cristo inspira a nossa consciência. E eu acho muito interessante, e quando eu vou falar isso para vocês entenderem a próxima figura. Quando muitos povos têm a mesma história, uma história semelhante, é porque eles têm uma origem comum. Como eu falei das montanhas, né? E nós vamos ver a próxima figura, um quadro egípcio, e neles vocês estão vendo um homem, começando da direita, né? Um homem com uma roupa toda branca e ao redor da cintura uma espécie de avental. Ele está sendo conduzido por um ser, metade homem, metade chacal, a cabeça de chacal, o cachorro do deserto. E preste atenção, ele está sendo conduzido pela mão. No Antigo Egito, esse dar a mão era extremamente importante. E esse ser é chamado Anubis. Ele era encarregado de levar as almas até a presença do deus Osíris, né? Para onde haveria o julgamento. E à sua extrema esquerda, vocês vão ver, parece um edifício, mas não é. É uma porta, vocês veem os degraus, e bem na frente dessa porta tem uma árvore. Na simbologia egípcia tem um significado um pouquinho diferente, mas isso bate com o que nós acreditamos. Não se volta à presença do Pai Celestial sem antes ter provado da árvore do conhecimento do bem e do mal. E você nunca está sozinho nesse caminho de volta, né? E você vai ser apresentado à presença do Senhor. Agora, algo que sempre me chamou a atenção, despertou minha curiosidade, na verdade. Por que Adão e Eva usaram folhas de figueira e não uma vitória régia? E cortaram e fizeram um poncho. Muito mais decente. Ou folhas de bananeira, né? Por que de figueira? Para isso, nós temos que entender como uma figueira funciona. Vamos lá? Se vocês estão vendo aqui um ramo de uma figueira, e vocês estão vendo alguns brotos, alguns botões já com figos de um certo tamanho. E em cima está começando a brotar as folhas. A figueira primeiro solta esses botões de figo, eles começam a crescer
e só depois é que vem as folhas. Quando uma árvore está cheia de folha, é sinal que tem figo lá dentro, e figo maduro. Mesmo que tenha passado a época do figo, se ainda ela tem folha, é sinal que algum figo, mesmo que velhinho ou um meio verdinho, ainda tem. Essa é uma das razões que o Salvador amaldiçoou a figueira indo para Jerusalém. Que ela era toda frondosa, toda cheia de folha, mas não tinha nada dentro. Não tinha o figo. Era só aparência, era uma hipocrisia. E o que é tão especial no figo? Se vocês olharem, vocês vão perceber essa parte vermelhinha, rosa, né? Por incrível que pareça, não é semente, isso é flor, né? E cada uma dessas flores, se polinizada, tem o potencial de dar mais figos, né? Ou mais árvores de figo. Então, o figo é um símbolo desde a antiguidade de fertilidade e de reprodução. Adão e Eva, ao costurarem o seu avental de folhas de figueira, eles estavam, talvez inconscientemente, né, proclamando: nós agora somos capazes de cumprir o mandamento de crescer, multiplicar-vos e enchei a terra. Elder Talmage, em Jesus o Cristo, página 522, ele fala sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. E ele fala algo bem interessante. Ele fala que a figueira era um dos símbolos do povo de Israel, um dos símbolos do povo do convênio, né? E isso nos remete ao convênio feito com Abraão, Isaque e Jacó, de que a sua posteridade seria tão vasta como as estrelas do céu, ou tão numerosas como as areias do, do deserto, né? Então, um dos simbolismos da figueira é que significa fertilidade, uma imensa posteridade, e significa também uma posteridade dentro do convênio. E agora, por que avental? Não poderia ser o poncho? O poncho, como eu falei? Quando o Senhor dá a Moisés, no Monte Sinai, a sua lei, logo em seguida, ele descreve em detalhes como deve ser o tabernáculo, ou o templo portátil. E depois como deve ser a roupa dos sacerdotes e do sumo sacerdotes. O sumo sacerdote, né? Vamos dar uma olhada para elas? Se vocês virem, vocês vão notar que a do sacerdote é totalmente branca, só com uma faixa ao redor da cintura e uma espécie de turbante. A do sumo sacerdote já é mais elaborada. Ele tem aquela túnica toda branca, mas em cima da túnica ele tem um manto azul, né, simbolizando o céu e a autoridade que ele recebe que ele recebeu de Deus. E ao redor da cintura, né, ele tem como se fosse não, é chamado em hebraico agorá, que é avental, me fugiu a palavra, avental, né? E ele só poderia executar os seus serviços se estivesse vestido apropriadamente. Então, o avental era um símbolo da autoridade e do poder que o sumo sacerdote tinha. Os levitas e os sacerdotes não usavam esse tipo de vestimenta. Era só o sumo sacerdote. Então, o avental, ele é um símbolo de autoridade, ele é um símbolo de poder, e, repetindo, não só para os israelitas, mas isso se propagou para várias outras culturas. Por exemplo, nós temos a seguir uma moeda representando o imperador Carlos Magno. Se vocês veem, ele está com uma coroa. Na mão direita, ele está com a espada da justiça.
na esquerda, voltada para baixo, a espada da misericórdia. Ele está com um manto, né, que mostra a sua autoridade real, e ele está com uma espécie de avental com folhas. Nós não sabemos qual é, não dá para identificar, mas que também era um símbolo, né, da sua autoridade. Os aventais, na antiguidade, eram usados como autoridade religiosa, como autoridade espiritual, ou como poder espiritual, né? E isso nos chama a atenção de como, mesmo querendo estragar tudo, o inimigo acaba fazendo as coisas certas. Irmãos, de tudo que eu falei hoje, eu dei várias informações. Eu espero que vocês as juntem e formem as suas próprias conclusões a respeito, né? Mas o mais importante que eu acredito dessa aula é saber que não vamos fugir do Senhor. Não vamos nos esconder, ok? Com avental ou sem avental, não vamos nos esconder do Senhor. Tenham todos uma ótima semana. Vejo vocês quinta-feira e até lá, um grande abraço.